Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Júlio, seja bem-vindo ao nosso dia a dia no Japão. Hoje a gente vai continuar respondendo aí as perguntas do Osmar, ok? Olá pessoal, antes de começar esse vídeo, então, mais uma vez eu peço a vocês que se inscrevam no canal, não esqueçam aí de deixar um like para fortalecer aí e assim motivar a gente para continuar gravando aí os vídeos para vocês, beleza? Então, no vídeo anterior a gente respondeu uma parte das perguntas do Osmar, né? E hoje eu vou falar um pouquinho aqui da última pergunta que ele fez aqui no comentário, que é com relação ao terremoto que aconteceu aqui em 2011 na região lá de Fukushima, né? Todo mundo sabe que teve um terremoto muito forte por lá e esse terremoto aí acabou aí criando aquela onda lá, né, o famoso tsunami, né, e acabou aí afetando a cidade da região de Fukushima. Lá naquela região existe uma usina nuclear ali também que foi afetada, não está mais ativo hoje, né, então o problema que teve lá naquela época persiste até hoje. Eles estão com problema de vazamento de água lá, né, que precisa de água por resfriamento, e como essa água é radioativa, né, não tem mais onde estocar isso, né, então é um grande problema que está tendo. Existe uma cidade já ali de tanques ali, né, eu não sei se eu conseguir arranjar uma foto aí desses tanques aí, eu vou até deixar aí em vídeo, eu não prometo, né, eu vou ver se eu tenho alguma coisa aí, se eu acho, né, na internet. E o comentário que a gente escuta aqui, né, que o governo japonês, na verdade, ele não divulga muito sobre isso, né, porque não é de interesse dele, do governo, de ficar aí falando sobre isso, né, apavorando a população. Não sei se é nessa questão ou se é na questão de se mostrar perante ao mundo do que aconteceu, né, porque o Japão foi bastante criticado naquela época, né, com relação a esse fato aí da usina nuclear aí. Esse problema existe até hoje. Tem a cidade lá, é uma cidade praticamente fantasma, né, pouquíssima gente resolveu voltar para a cidade, né, com medo desse problema da radiação. Se bem que eu tenho assim particularmente, eu acho que ninguém está livre dessa radiação, né? Na época, inclusive, aqui tem uma parte aqui que o Osmar pergunta aqui, né, se a gente cogitou em voltar para o Brasil, né? Naquela época, eu conversei com a Hanumi e falei assim, ó, naquela época não, depois que as crianças nasceram, porque naquela época não tinha ainda nem a Aninha e nem a Yuna, né? Mas depois que as crianças nasceram, eu até comentei com a Hanumi assim, nessa questão, por causa desse problema dessa radiação, né? Eu fiquei com medo, né? Alimentos, muita coisa, eu acredito, né, que esteja aí, né, radioativo. Então eu falei para a Hanumi, será que não é melhor você e as crianças voltar para o Brasil, né, devido a esse problema aí? Aí ela achou por bem não voltar, né? Ela falou assim que o destino não importa o local, né, no pensamento da Hanumi, né? Então ela fala assim que se tiver que acontecer alguma coisa ruim, independente de estar aqui ou independente de estar no Brasil, vai acontecer alguma coisa ruim. Se aqui é por radiação, lá vai ser por, sei lá, pela violência que existe no Brasil, por qualquer outra coisa, né? Então ela acha que o destino já está traçado para cada um, né? Então o pensamento da Hanumi é esse, ela não quis voltar. Eu falei para ela que ela poderia voltar, que eu ia continuar aqui trabalhando e mandando o dinheiro para manutenção da casa lá no Brasil, né? Então essa foi a vontade da Hanumi, então teve que respeitar, né? As crianças, na verdade, não tem como mensurar a gravidade do problema, né? Então, pequenininhas do jeito que são, elas não têm como optar, né? Porque se fosse crianças já maiores que já soubesse, né, fazer a escolha, se elas falassem não, pai, eu quero ir embora, então elas iriam para o Brasil, né, e assim ia ser feita a vontade delas também, beleza? Então essa aqui é na questão aqui de voltar para o Brasil. O que foi cogitado foi bem depois, né? Não foi em 2011 quando aconteceu isso. Mesmo porque em 2011, quando aconteceu isso, a gente estava trabalhando na fundição ainda.
Eu lembro que quando aconteceu isso aí, eu estava trabalhando, né? O terremoto daqui é bem distante, né? A gente está aqui na província aqui de Gifu, né? E Fukushima foi lá para cima, então é bem distante. Sentia, a gente não sentiu nada, senti no modo físico aqui, tremores, esse tipo de coisa. Eu não senti nada aqui, né? Muita gente sentiu um pequeno abalo, né? Tudo, mas para quem estava em casa, quem estava na fábrica, não deu para sentir isso, mesmo porque com o barulho das máquinas, né? E você está trabalhando, está em movimento, né? Então você só vai sentir alguma coisa se for um tremor muito forte, né? Mas como a gente está bem distante, né? Então o tremor foi bem fraco aqui, então só sentiu quem estava em casa, ok? O que ele perguntou mais aqui sobre a reação aí dos japoneses, né, com relação à população e governantes. Bom, japonês, ó, para quem veio de fora, assim, que nem a gente, que não está acostumado com, né, esses problemas assim de terremoto, né, é difícil você pegar e não sentir algum medo com relação a isso, né. Eu duvido que tenha alguém aí que veio do Brasil, que veio pro Japão, sentiu um abalo aqui, não tinha sentido aquele friozinho, né? Aquela pontinha de medo aqui, né? Ah, pode cair tudo, não sei o que. Se bem que até hoje eu nunca senti nenhum abalo que a gente possa dizer que foi forte. É sempre aquele. É como se fosse, para vocês aí do Brasil terem uma ideia, sabe quando passa um caminhão bem pesadão mesmo, assim, na rua, assim, na avenida, você passa aquele caminhão fazendo aquele barulhão, né? Então você escuta, né, o caminhão quando tá vindo assim, um barulho vindo, aí passa assim por você e o chão dá aquela balançadinha se você estiver deitado no chão. Eu senti só abalo fraquinho desse estilo, então pra mim, assim, senti medo mesmo pra falar, fiquei com medo não, de se assustar, não deu isso até agora, né? Só que nesse caso aí de 2011, eu não senti o abalo, mas quando eu cheguei em casa, eu trabalhava nessa época ainda em turnos alternados, então era difícil eu encontrar com a Harumi, né? Geralmente quando eu tava de noite, eu trabalhei assim, no começo alternado e depois eu fiquei um bom período só à noite, sabe? Trabalhando só à noite. Então, era difícil encontrar com a Hanumi, porque eu chegava em casa de manhã, a Hanumi já tinha ido trabalhar, né? Aí depois da tarde eu ia trabalhar, a Hanumi ainda não tinha chegado, né? Então a gente só via de fim de semana. Aí quando aconteceu isso aí, ela no final de semana, quando a gente foi ver as imagens, né, do que tinha acontecido, meu, é uma coisa assim que você olha e você pensa que tá vendo um filme assim de ficção. Porque você via assim nas imagens, né, aquela água assim, você não sabia mais o que era a cidade e o que não era ali, né? Então você via aquela água lá e assim na imagem, na tela, assim, aparecia um avião boiando assim, ó, passando assim, parecia um avião de brinquedo que você joga na água assim, ó, e estava sendo levado pela água, né? E você via tudo ali, é casa, é prédio, é avião, é caminhão, tudo que você pudesse imaginar estava passando ali naquelas imagens assim. Então você vendo aquilo lá, você fica meio assustado, independente de você ter sentido o tremor ou não. Mas aí você vê o desespero das pessoas também. Teve muita gente que conseguiu filmar, né? Assim, o pessoal fugindo para os lugares mais altos, né? E tinha imagens também, sabe? Pessoa que não conseguiu sair da casa e a água quando vem numa velocidade que você não acredita. Da onde que vem tanta água daquele jeito? E as pessoas que não tiveram tempo de sair de casa, você via lá, tipo, tudo alagado e você enxergava o telhadinho assim pra fora da água, assim, né? Aí você via o pessoal em cima ali do telhado, esperando o socorro chegar. Nossa, você via também imagem de pessoas caindo na água e é uma coisa assim muito triste, né? Não dá pra descrever esse tipo de coisa assim, sabe? Você fica pensando assim nas vidas que se foram ali, é uma coisa assim que é difícil, né? Eu acho que, tipo, é uma coisa assim que muita gente não suportaria, né? De ficar sabendo que
familiares estavam ali naquele local, né? Mas enfim, o que eu queria falar é que vendo tudo isso aí, né, aconteceu tudo isso aí, você vê cenas de socorros, helicóptero, assim, teve muita coisa assim que é chocante de você ver. Passado tudo isso aí, né, assim, essa notícia aí virou uma coisa assim diária, 24 horas por dia falando só sobre isso. E depois quando a água baixou, você vendo a cidade assim, acabou a cidade, né? Não sobrou nada da cidade, você só via aquele monte de lixo ali. Assim, algumas pessoas foram autorizadas a voltar um tempo depois, não sei quantas semanas depois, por causa da radiação, tudo que teve ali, né? Então teve todo esse cuidado também, mas muita gente conseguiu, assim, as casas que não foram levadas, né? Então muita gente voltou para ver se conseguia reaver algum pertence. Lógico que móveis, esse tipo de coisa, tudo foi perdido, mas existiam documentos, coisas importantes aí na vida dessas famílias, né? Então elas tiveram o direito de voltar lá para, né, tentar reaver alguma coisa. São cenas assim que fica na sua mente, né? E o que você percebe que o japonês, não sei se é já é a cultura, né, de um país que sofre com esse tipo de coisa, né? Que a gente teve aquele outro terremoto de Kobe, morreu um monte de gente lá em Kobe. A gente teve aí também vulcão aí, né? Eu não lembro o nome da cidade. Teve, assim, desastres naturais aqui no Japão, infelizmente acontece, de tempos em tempos acontece, muitas vidas se vão, e isso acho que vai ensinando o povo japonês a ter um comportamento firme diante disso aí, sabe? O pessoal parece que, tipo, não se abala tão fácil assim, né? É lógico, a perda é grande, a dor é grande da perda, mas você vê que o pessoal tá lá firme e forte, depois tá lá, tipo, né, tentando reerguer aquilo lá, né? Tudo que foi perdido. Então a reação do povo é uma reação assim de se admirar. Nunca assim tinha presenciado algo, né? É uma ajuda mútua, né? Todo mundo se ajuda. É uma coisa assim que também nessa época assim que marcou bastante também. A comunidade brasileira também foi muito solidária, né? Com esse acontecimento aí, muita gente doou bastante coisa, né? Então teve aí grupos que levaram mantimentos, levaram roupas, né? Muita coisa para lá. Então esse acontecimento aí, ele acabou assim mexendo com todo mundo, né? Assim, com o país inteiro se moveu em prol de Fukushima, né? Então é uma reação assim que emociona bastante a gente, né? Ver tudo isso aí. Certo, pessoal? E por parte do governo também, dos governantes, né? Então aqui todo mundo sabe que não é como no Brasil, que existe o presidente, aqui tem lá o imperador, né, tal. Ele é só uma figura ali, né, ele não é que o poder está na mão dele, né, mas ele é só uma figura que fica ali, que a gente tem todo o respeito, admiração, e existe o primeiro-ministro, né, o primeiro-ministro Abe, que todo mundo conhece. Então ele que seria como se fosse o presidente aí no Brasil, né? E o primeiro-ministro Abe, ele teve lá, né? Logo que aconteceu essa tragédia lá, né? E por conta do governo, a gente vê que a resposta aqui também é bem rápida, né?
não é querendo fazer um comparativo, mas a gente está acostumado aí com uma ação diferente aí no Brasil. Aqui a gente vê que é um pouco, nessa questão, ele é um pouco privilegiado, o país aqui, o Japão, né? Então, inclusive, eles fizeram aí, a princípio, é lógico que eles vão para um ponto de refúgio que são as escolas, né? Mas eles fazem aí num tempo aí, recorde aí, eles constroem vários boxezinhos ali, né? Onde é acomodado o pessoal. Depois também fizeram também casas bem pequenininhas, né? Mas várias casas pequenininhas de madeira, e também para acomodar essas pessoas. Então, quer dizer, por parte do governo, eles agem de uma forma bem rápida, né? É lógico que na medida do possível, né? A situação lá não tá boa até hoje, né? Você vê que ainda tem muitas famílias aí passando aí situações difíceis ali. A tragédia foi muito grande, então não é uma coisa assim muito fácil aí para você recuperar, né? Tudo que foi perdido, né? Então, o governo acho que faz a parte dele, né? Então, o Japão tem essa fama aí, né, de se dizer assim, que consegue se reerguer bastante fácil aí diante desses desastres naturais aí, né? Então é isso. Eu não sei assim dizer muita coisa sobre isso, Osmar, porque eu não me aprofundei assim de ficar vendo tudo que se aconteceu assim. É lógico que eu li algumas matérias assim pra gente não ficar tão desatualizado, né? E mesmo para saber os procedimentos que a gente tem que tomar, né? Mas assim, são cenas assim que pra mim, né, não faz muito bem, sabe? Eu vejo esse tipo de coisa e fica marcado assim na minha cabeça, e eu acabo não me sentindo bem depois. Então são coisas que eu prefiro não ficar assim me aprofundando nesse tipo de coisa, né? Desculpa eu não poder falar muita coisa sobre isso aí, mas assim, eu acho que dá para ter uma noção, e muita gente viu aí, mesmo pelos noticiários, isso foi noticiado no mundo inteiro, né? O quão grave foi esse desastre aí, a força da água aí, né? Você nunca imagina que uma onda, né, criada no mar possa vir com aquela força que veio, né, destruir, devastar uma cidade assim, questão aí de minutos, assim, uma coisa muito rápida, e eu não sei nem o que falar sobre isso aí, sabe? É meio difícil. Mas é isso. Eu espero ter conseguido responder a sua pergunta aí, Osmar, e me desculpa de verdade aí de não ter muita informação aí pra você, beleza? Então é isso. Pra quem chegou aí até esse ponto do vídeo aí, né, e não é inscrito ainda no canal, peço pra vocês aí uma força, ajude o canal aí, então se inscreva aí no canal, né? Não esqueça de deixar o like, comenta aí, né, o que vocês acharam aí. Comenta aí o que vocês fariam numa situação dessa, né? Deixa algum comentário aí, que isso fortalece bastante o canal. Beleza? Então é isso, a gente se vê num próximo vídeo e fui!